Agradecendo a presença de todos, declaro assim aberta a sessão ordinária do dia 7 de dezembro de 2020. E solicito à primeira secretária que faça a leitura de um versículo bíblico e realize a chamada dos vereadores. Ele tornou inoperante a morte e trouxe a luz e a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Compareceram na sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha no dia 7 de dezembro de 2020, às 15 horas, os seguintes vereadores: Ademar de Oliveira, Érico Homero Scherer, Everaldo Dias Raupe, Jeane Maria dos Santos Duarte, João Carlos Soares, José Flávio Cleia Soares, Oscar Weber Berlitz, Silvia de Oliveira Exel, Rafael Schonladi Schmidt. Convido a todos para juntos entoarmos o hino nacional. Coloco em discussão a ata 045 de 2020 da sessão ordinária do dia 30 de 11 de 2020. Não havendo vereadores querendo discutir a ata, coloco em votação a ata 045 de 2020. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários manifestem levantando-se. A ata 045 de 2020 aprovada por unanimidade.
Solicita a primeira secretária que faça a leitura dos expedientes recebidos. Expedientes recebidos em 7 de dezembro de 2020. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo, encaminhamos o projeto de lei número 40 de 2020, cuja ementa é a seguinte: autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no valor de R$ 143.986,59, junto à Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos. Justificamos a abertura do crédito especial no valor de R$ 143.986,59, criando a rubrica de despesa 4.490.93.00.0000, indenizações e restituições, para possibilitar o pagamento por indenização à empresa Encopave Engenharia, devido à prestação de serviços para execução da obra de melhoria na mobilidade urbana na Avenida Dr. Pompílio Gomes Sobrinho. Diante do exposto, solicitamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência, pelo que agradecemos. Atenciosamente, Darcy José Lima da Rosa, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 21, de autoria do Poder Legislativo. Homologa o crédito adicional extraordinário, aberto e incorporado ao orçamento no ano de 2020, em decorrência de situação de calamidade pública. Darcy José Lima da Rosa, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado do Rio Grande do Sul. Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 55, inciso 4º da Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica homologado o crédito adicional extraordinário aberto e incorporado ao orçamento no ano de 2020, no valor global de R$ 69.820,91, por meio do decreto número 5117 de 2020, anexo, que faz parte integrante desta lei. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Glorinha, 13 de dezembro de 2020, João Carlos Soares, presidente, Érico Mero Scherer, vice, Jeane Maria dos Santos Duarte, primeira secretária, Rafael Schonardi Schmidt, segundo secretário. Justificativa. Trata-se o presente projeto de lei de autoria do Poder Legislativo Municipal sobre homologação de crédito adicional extraordinário aberto e incorporado ao orçamento no ano de 2020, em decorrência de situação de calamidade pública. Salienta-se que o crédito extraordinário aberto por decreto do Poder Executivo deverá ser convertido em lei em 30 dias contados de sua abertura, conforme determina o artigo 154, parágrafo 3º da Constituição Estadual. Ou seja, exige a forma da lei. Diante do exposto, espera-se o apoio dos demais pares desta Casa para a aprovação do presente projeto de lei. Projeto de Resolução número 3 de 2020. A Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha, Estado do Rio Grande do Sul, por seus representantes, aprova a seguinte resolução. Artigo 1º. O artigo 152 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 152. Será considerado como recesso legislativo o mês de janeiro. Artigo 2º. A presente resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Glorinha, 13 de dezembro de 2020, João Carlos Soares, presidente, Érico Mero Scherer, vice, Jeane Maria dos Santos Duarte, primeira secretária, Rafael Schonardi Schmidt, segundo secretário. Justificativa. O presente projeto de resolução tem por objeto alterar dispositivo do regimento interno do Poder Legislativo Municipal. Cabe salientar que é a atribuição da mesa diretora propor alterações no regimento interno, conforme prevê o artigo 35, inciso 4º. O artigo 88 do regimento interno dispõe sobre as proposições sujeitas a deliberações do plenário, dentre as quais destaca-se o projeto de resolução. Desse modo, espera-se, portanto, que os nobres edis aprovem este projeto de resolução.
Emenda número 01 de 2020, projeto de lei 036 de 2020, de autoria do Poder Executivo. Artigo 1º. Altere-se o anexo 1 do projeto de lei número 36 de 2020 do quadro de detalhamento de despesa, QDD, que passa a ter a seguinte redação. 1. Destino dos recursos. 13.00 Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Indústria e Comércio. Unidade do Meio Ambiente. Controle populacional de animais domésticos de rua. Material de consumo. R$5.000. Outros serviços de terceiros, pessoas jurídicas, R$15.000. 2. Origem dos recursos. 12.00 Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Turismo e Esportes. 12.2 Unidade da Cultura. Tirada da rubrica da realização da Expo Glorinha. Outros serviços, pessoa jurídica, R$20.000. Glorinha, 4 de dezembro de 2020. O vereador Flávio Clê Soares, Oscar Weber Belitz, Rafael Xanadi Schmidt, Silvia de Oliveira Exel, Jeane Maria dos Santos Duarte, Érico Comero Scherer, Everaldo Dias Raupe, João Carlos Soares, Ademar de Oliveira. Justificativas em tribuna. Moção de pesar. A Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha manifesta seu profundo pesar pelo falecimento de Márcios Alan dos Santos Terres, ocorrido no dia 22 de novembro de 2020. Seriam esses os expedientes recebidos. Solicita a primeira secretária faça a chamada de inscrição dos vereadores e discussão em expedientes recebidos. Expedientes recebidos na seguinte ordem: PDT, Progressistas, MDB, PTB, Republicanos. Consta uma vereadora inscrita. Vereadora Silvia, a senhora dispõe de 5 minutos. Boa tarde, presidente, vereadores, vereadora, aos funcionários desta casa. O PL 040 entrou em regime de urgência, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito especial no valor de R$ 143.986,59, junto à Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviço Público. Então, peço, presidente, senhores vereadores e vereadora, a urgência do PL 040. Então vamos à urgência ao PL 040. A liderança do PDT. Favorável. Liderança do Progressista. Favorável. Liderança do MDB. Favorável. Liderança do PTB. Favorável. Republicanos. Favorável. Aprovada a urgência ao PL 040. Não havendo mais expedientes na ordem recebidos, passamos para a ordem do dia. Solicita a primeira secretária que faça a chamada e inscrição e discussão à emenda 001 de 2020 ao PL 036 de 2020, de autoria do Poder Executivo. Inscrição para emenda ao projeto de lei 036, emenda 001. PDT, Progressistas, MDB, PTB, Republicanos. Consta um vereador inscrito. Vereador Flávio, o senhor dispõe de 5 minutos para defender a emenda 001 de 2020.
Senhor presidente, peço permissão para fazer a retirada do máscara. Senhor presidente, em sua pessoa, cumprimento os demais vereadores e vereadoras, bem como o nosso corpo de colaboração, que nos dá o suporte para a nossa reunião de hoje. Senhor presidente, abrimos as discussões referente à emenda número 001/2020, ao projeto de lei 036/2020, de autoria do Poder Executivo. Projeto esse que é a lei orçamentária para o ano de 2021. Conforme, presidente, havia sido já anteriormente discutido e tratado aqui nessa Câmara ao longo do ano de 2020, ao receber a visita de algumas pessoas representantes de entidades não governamentais e até representantes do próprio governo, inclusive Ministério Público, assumimos um compromisso de fazer a inserção no orçamento, na lei orçamentária, no ano de 2021, verbas para o controle populacional de animais domésticos de rua. Emenda essa necessária, pois as verbas que continham lá no orçamento, que vieram contidas no orçamento, imagina-se que serão de pouca monta, e a Câmara de Vereadores, então, resolveu complementar o valor num compromisso assumido com a municipalidade aqui em outras reuniões. Nosso objetivo é ver atendido, presidente, uma situação que hoje ela está a cargo de pessoas físicas e até entidades não governamentais, no cuidado e no zelo por alguns animais domésticos. E a Câmara de Vereadores de Glorinha sempre manifestou o interesse que isso fosse tratado como uma política pública. E estamos dando, então, o pontapé inicial, fazendo a provisão de reservas, de fundos, para que se dê o início para o tratamento de uma política pública nesse quesito referente à proteção dos animais. Então, me alegra, presidente, primeiro, porque nós estamos atendendo uma necessidade. E segundo, estamos atendendo também um compromisso assumido por essa Câmara no decorrer do ano de 2020. Então, senhor presidente, peço a colaboração, uma vez que já tem os signatários, todos os demais vereadores, peço a aprovação desta emenda e, obviamente, inserção na emenda do orçamento anual. Alguém pediu? O senhor pediu? Tá. O vereador Oscar pede uma parte. Vereador Flávio cede uma parte, vereador Oscar. Obrigado à parte, vereador Flávio. Muito bom, né, vereador? A gente conseguiu cumprir, né, uma coisa que a gente prometeu em algumas reuniões, né, porque hoje a gente tem uma associação sem fins lucrativos na Glorinha, onde tem voluntários, né, que no caso é a PESAG, passa muito trabalho no município, ajudando os animais de rua, de pessoas carentes também, vereador. Então, com esse orçamento aí, o vereador estava somando aqui, vai dar média com o que já tinha, R$ 3.660 por mês. Né? Então, isso vai ajudar muito, com certeza. Eu espero que o próximo prefeito enganje nessa causa também, porque é importantíssimo, não é só o problema do animal abandonado, o animal sofrendo, é problema de saúde pública, né, vereador? Isso aí eu estou acostumado, eu ando aí no fronte, aí, eu sou voluntário também. Né, faço o que posso, os vereadores acompanham o nosso trabalho aí, e eu acho que esse dinheiro vai ajudar bastante. Então, eu agradeço a todos os vereadores, né, pelo empenho aí dessa emenda aí, e se Deus quiser, o ano que vem, a minha esperança muito, o vereador Flávio, é o nosso futuro prefeito, que vai assumir dia 1º, a adotar essa causa aí, junto com nós aí, porque é importantíssimo. Hoje a gente não vê quase nada feito do Executivo em relação aos cães abandonados aí. Hoje, quem trabalha muito aí nisso aí, é a PESAG, uma associação sem fins lucrativos que tem que pagar impostos ainda, né,
que vive praticamente de esmolas no município, pedindo para um, pedindo para outro, fazendo rifa, né, contando com a boa vontade de todos. E eu, nesses meus 4 anos aí como vereador, eu não vi nenhuma vez um empenho do Executivo em relação aos animais de rua, o vereador Flávio. Poderiam ter feito muito mais. Eu sei que o município tem muitos problemas, tudo, mas a saúde pública, os animais também é saúde pública. Então eu espero que o próximo prefeito faça alguma coisa e ele vai ter uma renda a mais para isso, que vai dar média de R$44 mil por ano. Obrigado. Mais alguém? Bom, presidente, eu quero agradecer pela parte feita pelo nobre vereador Oscar. E acredito sim, vereador, pois que o próximo prefeito irá abraçar essa causa, não só a pedido da Câmara, e também porque lá no seu plano de governo, que foi usado como instrumento de apresentação do seu trabalho na comunidade de Glorinha, consta a participação do governo de forma, uma política pública estabelecida para essa causa. Bom, então eu acredito exatamente nessa posição, além do que nós estamos aqui fazendo a provisão de verbas, que é apenas o começo, e havendo necessidade, obviamente, que o orçamento tenha lá reservas e que pode, inclusive, ser suplementado. Mas, ao encerrar a minha fala, presidente, eu quero registrar aqui, nesse momento importante que nós estamos estabelecendo verba pública para isso aí, o grande trabalho prestado por uma organização não governamental, chamada APESAG, que não mediu esforços para que fez o que pôde, e eu até acho que muito mais do que pôde, com a ajuda de pessoas físicas e outras pessoas envolvidas na causa animal. Então, aqui, ao aprovar essa emenda, eu quero prestar uma homenagem a essa associação que abraçou essa causa, e que certamente será um vetor importantíssimo para que a gente continue protegendo os animais na nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Coloco em votação a emenda 001 de 2020 ao PL 036. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários manifestem levantando-se. Emenda 001 de 2020 aprovada por unanimidade. Solicito a primeira secretária que faça a chamada e inscrição e discussão do PL 036 de autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei 036 de 2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Glorinha para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências. Inscrição a esse projeto de lei na seguinte ordem: PDT, não? Progressistas, MDB, PTB, Republicanos. Constam 2 vereadores inscritos. Em discussão, o PL 036 de 2020, primeiro vereador inscrito, vereador Flávio. Vereador, o senhor dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, testando, tá bom aí? Senhor presidente, eu havia solicitado para falar pós o líder, mas não tem problema, estivemos aqui agora. Senhor presidente, tá, não tem problema, eu continuo aqui. Senhor presidente, estamos diante, então, da lei mais importante do ano de 2021, pois é a lei orçamentária, que possibilita com que o prefeito possa fazer a gestão financeira da nossa cidade, desde que aprovada aqui por esta casa. E se reveste de uma singularidade, pois também será o primeiro orçamento do novo governo, que é importante que se diga, não é elaborado pelo governo que vai executar. E sim, óbvio, por quem está no governo, assim também como lá em 2024, o orçamento
que será pelo outro prefeito, também será elaborado por esse que está entrando agora. Bom, ocorre, presidente, que nós temos uma estimativa de receita da ordem de 31 milhões e 100, né, sendo que 24 milhões e 420 correspondendo ao orçamento fiscal e o restante, 6 milhões e 680, correspondente ao orçamento da Seguridade Social. Isso não é nenhuma novidade, isso aí, na verdade, é o procedimento correto. Mas é bom que se frise que as demandas são exatamente 24 milhões e 420, e não 31 milhões, porque 6 milhões e 680 fará frente àqueles compromissos previdenciários no nosso município. Convém lembrar também, presidente, os recursos alocados para a Câmara de Vereadores, que permanecem no mesmo valor do ano passado, o que nos possibilita dizer que a receita líquida corrente do ano anterior ficou mais ou menos na ordem de 20 milhões e pouco, que é o percentual de 4,37, que esses são os repasses que serão passados para a Câmara de Vereadores, também não havendo aumento. Tá? O que resta agora nós comprovarmos se é realmente 4,37. Convém lembrar também que o percentual para o repasse, ele pode ser de até 7%. Até 7% da receita líquida corrente. Eu tenho certeza que não é exatamente esse percentual. Também leva-se em consideração, presidente, que as verbas da Câmara, via de regra, são devolvidas boa parte disso. Então, nós, Câmara de Vereadores, podemos contestar esse número ou aceitar. Nós sabemos que 4,37 é o suficiente, mas o número a ser repassado é 7% da receita líquida corrente. Importante que se frise isso. Além do que, as demais rubricas e para as demais secretarias e pastas, acredito que guardam correspondência ao orçamento do ano passado, com algumas pequenas variações que a gente constatou aqui, mas a verdade é, presidente, que o próximo prefeito vai ter que trabalhar com um orçamento de 31 milhões e 100, e vale lembrar, como só ia acontecer no município de Glorinha, os recursos para investimento são poucos, muito poucos, e que acabam sendo quase que exclusivamente emendas parlamentares. Por isso a importância de nós mantermos uma sintonia com os nossos parlamentares, porque os prefeitos, isso não é com o novo prefeito, isso foi vivido pelo atual prefeito, pelo prefeito anterior, que acaba contando apenas com algumas emendas parlamentares para alguns investimentos. Mas é a nossa realidade e nós precisamos viver dentro da nossa realidade. Seriam essas nossas considerações referente à inscrição do PL que disse sobre o LOA. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Flávio. Próximo vereador inscrito, vereadora Giane. Vereadora, a senhora dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores e colega vereadora Silvia, meu boa tarde a todos que nos assistem pelas redes sociais. Estamos hoje, então, colocando em votação o projeto de lei 036, e no dia da votação desse projeto, ele é específico para isso. Então, votaremos o orçamento municipal para o ano de 2021, que é chamada LOA. Será que todos sabem o que significa isso para uma cidade? Imagino que, de uma maneira geral, a população realmente não entenda, né, o que significa isso. Esse é um documento cheio de números, que muitas vezes ele pode ser incompreensível, né, aos olhos de muitas pessoas, inclusive do próprio parlamento. Mas é importante que saibam que dentro desse orçamento está a administração do nosso dinheiro público. Nesse documento que hoje vamos votar, que é o projeto de lei 036, está a previsão da arrecadação com impostos e juntos também a previsão de gastos. Isso significa saber quanto vai para a saúde, quanto vai para a educação, para a assistência social, para obras, para a agricultura,
para a juventude, para o nosso meio ambiente, para a Câmara Municipal de Vereadores, para o gabinete do prefeito, para a administração, planejamento e para a Secretaria da Fazenda. Como o vereador Flávio muito bem usou suas palavras, o orçamento estimado é de R$ 31.100.000. As despesas também giram em torno desse valor, ali está muito bem colocado que são 24 milhões, então nós temos para o próximo ano pouco dinheiro para investimento, né, dentro do próprio município, e aí se faz necessário toda a ajuda de fora, e que sempre, naturalmente, acontece através das emendas, é muito bem-vindo. Então, a gente tem uma administração, claro, com recursos recursos que darão conta, pelo que nós podemos ver, porque teremos um ano difícil, né? Um ano que, a princípio, não sabemos se a pandemia, que através da vacina somente teremos a cura, então, será um ano difícil. Então, é importante, né, que haja economia, que os gastos sejam bem, né, que todo gasto seja bem pensado, e saber e dizer finalmente que este projeto de lei ele é muito importante para a nossa cidade, né? Então seriam essas as minhas palavras a respeito da votação desse projeto, né? Obrigada. Obrigado, vereadora Giane. Próximo vereador inscrito, vereadora Silvia. Vereadora Silvia, dispõe de 5 minutos. Presidente, vereadores e vereadora, estamos aqui hoje na penúltima sessão ordinária do ano, né, na qual estamos votando o orçamento, né, para o próximo gestor, né, a partir de janeiro, que no valor de R$ 31.100.000, né, onde vai ser distribuído, né, para cada secretaria, obras, agricultura, educação, enfim, todas as nossas secretarias será dividido, né, esta parte. E também, né, a vida, né, de cada cidadão também que deposita, que paga, né, também será a vida de cada um deles, né. Então, presidente, quero aqui cumprimentar, né, o governo também, né, pelo projeto de lei, pelo orçamento, né, do nosso município. Complementando também as palavras da vereadora Giane, né, a importância, né, deste valor para cada secretaria, né. Então, sendo assim, presidente, então, estamos aqui hoje votando, né, a principal lei do nosso município, né, a LOA, né, Lei Orçamentária Anual. Obrigada. Não havendo mais vereadores inscritos para a discussão do projeto, coloco em votação o projeto 036 com a emenda. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários manifestem levantando-se. PL 036/2020, aprovado por unanimidade. Solicito à primeira secretária que faça a chamada de inscrição e discussão do projeto de decreto número 001 de 2020, de autoria do Poder Legislativo. Projeto de decreto legislativo número 001 de 2020, que aprecia as contas do governo, do Executivo Municipal de Glorinha no exercício de 2015. Decreto legislativo, artigo 1, aprova as contas do governo do Executivo Municipal de Glorinha no ano de 2015. O artigo 2º, esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. O relator é Érico Homero Scherer, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Silvia de Oliveira Excel, e membro Oscar Weber Belites. Parecer. É submetido à análise dessa assessoria o projeto de decreto legislativo número 1, que tem por objetivo a apreciação das contas do Executivo Municipal. O Tribunal de Contas do Estado emitiu por unanimidade parecer favorável à aprovação de contas do governo correspondente ao exercício de 2015, gestão dos senhores Renato Raup Ribeiro e Leopoldo Bueno Feio Neto, e ao final encaminhou o processo de contas a esta Casa Legislativa para julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 31, parágrafo 2º da Constituição Federal. Cabe destacar que o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Em análise ao projeto em exame,
bem como ao processo de contas número 002217020015/00, não se vislumbra qualquer óbice quanto aos aspectos de legalidade. É o parecer, salvo o melhor juízo. Adriano Corrêa Cardoso, assessor jurídico. Inscrição na seguinte ordem. PDT, Progressistas, MDB, PTB, Republicanos. Não consta nenhum vereador inscrito. Não havendo nenhum vereador inscrito para discussão do projeto de decreto 001 de 2020, coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários manifestem levantando-se. Projeto de decreto 001/2020 aprovado por unanimidade. Solicito a primeira secretária que faça a chamada e inscrição dos vereadores ao projeto de decreto 1002/2020 de autoria do Poder Legislativo. Projeto de decreto legislativo número 002, que aprecia as contas do Governo Executivo Municipal de Glorinha no exercício de 2016. Parecer jurídico. É submetido à análise dessa assessoria o projeto de decreto legislativo número 002, que tem por objeto a apreciação de contas do Executivo Municipal no exercício de 2016. O Tribunal de Contas do Estado emitiu por unanimidade parecer favorável à aprovação de contas do governo correspondente ao exercício de 2016. Gestão do senhor Renato Raupp Ribeiro e ao final encaminhou o processo de contas a esta Casa Legislativa para julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 31, parágrafo 2º da Constituição Federal. Cabe destacar que o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Em análise ao projeto em exame, bem como parecer de contas número 001-690-0216/9, não se vislumbra qualquer óbice quanto aos aspectos de legalidade. É o parecer, salvo melhor juízo, Adriano Corrêa Cardoso. Inscrição na seguinte ordem. PDT, Progressistas, MDB. Calma lá. É progressista, não é progressistas. MDB, PTB, Republicanos. Consta um vereador inscrito. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 002/2020, de autoria do Poder Legislativo. Com a palavra o vereador Flávio. O vereador, o senhor dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, gostaria de pedir permissão para que eu tirasse máscara. E dispensando as formalidades, já visto que já ter vindo essa tribuna. Senhor presidente, nossa manifestação referente ao projeto de decreto legislativo 002, que fala sobre as contas do Poder Executivo no ano de 2016, nossa vinda à tribuna nada mais é que para saudar e enaltecer o trabalho elaborado lá pelos gestores da nossa cidade, também no ano de 2015, que anteriormente foi aprovado, nessa sessão, e me manifestar referente ao ano de 2016, onde o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul emitiu parecer favorável por unanimidade referente às contas do prefeito Renato Raupp Ribeiro. Então, como membro dessa Casa Legislativa e com a responsabilidade também da análise, diante do parecer emitido pelo Tribunal de Contas, diante do parecer emitido pela assessoria jurídica desta Casa Legislativa e diante da votação anterior
da aprovação unanimidade no ano de 2015, venho a esta casa para reconhecer, como vereador, nesta gestão também, a aprovação das contas do senhor Leopoldo Bueno Feio e Renato Raup Ribeiro. Esse é o nosso reconhecimento. Muito obrigado. Coloco em votação o PL 002 de 2020, de autoria do Poder Legislativo. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários manifestem levantando-se. Projeto de Lei 002 de 2020 aprovado por unanimidade. Não havendo mais nenhum projeto, passamos para a moção. Moção de pesar. Vereador Flávio, o senhor irá defender. O senhor dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, ao retornar a essa tribuna, peço a licença para a retirada da máscara e também a dispensa das formalidades. Senhor presidente, esse é um expediente que nenhum vereador gostaria de propor, analisar, votar e muito menos apresentar, pois trata-se de uma moção de pesar. Mas nós não estamos aqui na Câmara de Vereadores para fazer somente aquilo que é do nosso gosto, vereador Oscar. Muitas vezes precisamos fazer aquilo que tem que ser feito, mesmo não sendo do nosso gosto. Então, vamos passar a apresentar a moção de pesar, emitida pela Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha, que manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Márcios Alain dos Santos Terres, ocorrida no dia 22 de novembro de 2020. Márcios Alain dos Santos Terres nasceu em Bom Jesus, Rio Grande do Sul, em 11 de julho de 1964. Márcios deixou a esposa, Luciana Silveira, e 3 filhos, a Melissa Silveira Terres, de 18 anos, a Maria Clara Silveira Terres, de 9 anos, e Pedro Luca Silveira Terres, de apenas 7 anos. Márcios era advogado, pós-graduado em Direito Tributário pela Faculdade de Direito das Faculdades Integradas Ritter dos Reis, em Canoas. Em relação à sua atividade profissional, foi sócio da Alba Terres Advogados Associados, Sociedade Civil, e sócio da Terres e Pérez Advogados Associados, Sociedade Civil. Na sua atividade profissional, atuou como advogado de empresas nas áreas trabalhistas, comercial, fiscal e tributária, desde 1993 até 2010. No que diz respeito às funções públicas exercidas, destacam-se as seguintes: assessor parlamentar da Câmara de Vereadores de Gravataí, 1989 a 1992. Chefe de gabinete da presidência da Câmara de Vereadores de Gravataí, em 1995. Procurador-geral do município de Glorinha, de 1º de março de 1997 a 31 de dezembro de 2004. De 2 de janeiro de 2017 a 2 de janeiro de 2019. E de 2 de dezembro de 2019 a 22 de novembro de 2020. Procurador-geral da Câmara de Vereadores de Gravataí, de 2006 a 2008, chefe de gabinete do prefeito municipal de Gravataí e secretário de governo substituto de 2011 a 2012. Presidente do IPAG, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Gravataí, 2013 a 2014. E procurador-geral da Câmara de Vereadores de Gravataí, em 2015. Atualmente, Márcios ocupava o cargo de procurador-geral no município de Glorinha. Sendo assim, diante dos relevantes serviços prestados ao município de Glorinha, é justa a homenagem póstuma desta casa a um cidadão que está a merecer saudades da comunidade de Glorinha e região.
Transmita-se o tenor dessa moção à família enlutada. Glorinha, 4 de dezembro de 2020. Assinam José Flávio Clê Soares, Silvia de Oliveira Exel, Oscar Weber Berlitz, Everaldo Dias Raup, Rafael Schenner Schmidt, João Carlos Soares, Érico Homer Scherer, Ademar de Oliveira, Giane Maria dos Santos Duarte, todos vereadores da Câmara Municipal de Glorinha. Senhor presidente, feita a leitura da moção de pesar, gostaria de fazer algumas considerações rápidas, e se alguns dos colegas quiserem assim o fazer, obviamente que seremos os apartes. Senhor presidente, obviamente que nós poderíamos aqui ficar dissertando sobre as ações empregadas pelo nosso amigo Márcio Terres aqui na cidade de Glorinha e também, como aqui evidenciado está, em outra cidade aqui na vizinha cidade de Gravataí. Senhor presidente, lembro em muitas oportunidades que estive com o nosso procurador, homem sempre procurando conciliar, um agregador, um homem que prestou serviço por longa data aqui na nossa cidade e que nos deixou prematuramente. Mas tenho certeza que não só pelo trabalho que prestou, mas pela sua conduta de correção e de retidão, ele deixa muitas saudades. Saudades essas que vê que está evidente em cada um de nós quando nós decidimos refletir sobre a passagem do Márcio na nossa cidade. Eu, além de conviver no serviço público, em outras oportunidades eu tive o prazer de conviver com ele, inclusive na intimidade da sua casa de praia, uma vez que ele me visitou também em outra oportunidade, e lá eu consegui conhecer, além do procurador, de um técnico, de um homem das ciências jurídicas, eu consegui conhecer também um cidadão, um pai, um marido, um parceirão para esses momentos também de confraternização. Então fica aqui, presidente, fica aqui a minha saudade. E eu tenho certeza que posso falar em nome desta Casa Legislativa, pois esta Casa tomou a iniciativa de homenagear Márcio Alain dos Santos Terres. Que a família do Márcio receba as nossas homenagens. São simples, mas são verdadeiras. Que assim seja. Pois não, presidente. Desculpa. Obrigado pela parte, vereador Flávio. E lhe parabenizo pela proposição e demais vereadores que o acompanharam. Esse é o mínimo que esta casa poderia fazer ao Dr. Márcio, o popular Biga, que era conhecido por todos. E como Vossa Excelência falou, ele era apaziguador. E quando começou a pandemia, eu aprofundei mais as conversas com ele. Tinha mais contato com ele, sempre conversando com ele, me orientando em algumas coisas. E sempre tivemos esse contato mais próximo. Mas, infelizmente, ele perdeu uma luta para o Covid-19, que está ceifando várias vidas no mundo todo, e Glorinha também. Inclusive, recentemente, mais 2 vítimas do Covid se passaram. E eu tenho certeza que ele sempre fez o melhor pelo município. Não é à toa que ele, quantos anos ele trabalhou na Procuradoria do município? Pela sua capacidade e pela confiança que o prefeito atual sempre tinha na pessoa dele. Mas é o mínimo que essa casa pode fazer a ele, essa moção que será transmitida aos seus familiares. Obrigado. Nobre vereador Everaldo. Vereador Flávio, cede uma parte, vereador Everaldo. Peço licença para tirar a máscara, senhor presidente. Senhor presidente, falar do Márcio, procurador do nosso município, um grande amigo que eu comecei a conhecer ele em 2017, quando ele e mais os servidores do município fizeram um time de futebol para jogar ali atrás do campo do Glorinha. A gente se reunia de tardezinha para jogar, e ali ele é um cara muito brincalhão, e tinha o outro servidor também, que era o Renato Bonandiman,
que não sabia dizer meu nome, me chamava de Esmeraldo. E ele sempre me chamava de Esmeraldo, o Biga. E quem conhecia bem ele é a minha esposa, Luciana, que já tinha trabalhado com ele em 97 até 2004. E depois ele voltou agora em 2017 e continuaram trabalhando juntos, e aonde eles tinham, a Luciana tinha um grande apreço por ele, por ser um profissional e, além de tudo, um grande amigo. Esse Covid veio e tirou um grande advogado do nosso Rio Grande do Sul, que era o Márcio, e deixou uma família, a dona Luciana Silveira, esposa, e seus 3 filhos. Isso é uma perca muito grande, mas eu só tenho lembranças boas dele, do sorriso largo, das brincadeiras, sempre brincando, chamando de Esmeraldo para lá e para cá, sempre que a gente precisava ir na procuradoria ali, ele atendia a gente já na hora, não tinha cerimônia com ele. Era um cara sempre pronto para atender qualquer pessoa, não importasse quem fosse. Fica com Deus, Biga, e conforte a sua família aonde você estiver. Senhor presidente, não havendo mais manifestantes, eu gostaria, presidente, de pedir licença para encerrar a minha fala, agradecendo ao Márcio por tudo de bom que ele prestou, todos os serviços que ele prestou a essa cidade. E esse aqui é o reconhecimento dessa Casa Legislativa que congrega nesse expediente a vontade de todos os glorienses. Então fica aqui o manifesto. E para encerrar minha fala, senhor presidente, gostaria de pedir permissão para, haja visto que hoje, exatamente hoje, essa cidade de Glorinha também está sofrendo e lamentando a perda de mais 2 glorienses nessa... Desculpa, eu tenho conhecimento de duas pessoas, vereadora. Eu vou citar aqui o nome das pessoas que eu tenho conhecimento e a senhora me diz o nome do terceiro que eu quero fazer menção aqui. Pois hoje teve o passamento da senhora Marli Cleves dos Reis Cabral, cidadã gloriense, nasceu e criou-se aqui na Glorinha, mãe de família, e que muito ajudou para que essa cidade se tornasse uma cidade tão boa de se viver. Também hoje tivemos o passamento do senhor Juarez Luiz Ferrugem, também outro cidadão que nasceu e aqui criou-se nessa cidade, também constituindo família, servidor público em Glorinha e em Gravataí, que também teve hoje a seu final de vida vítima aí da doença que, infelizmente, graça no país e no mundo. Vereadora Silvia, eu gostaria de lhe dar uma parte, se a senhora tem conhecimento do nome da pessoa, que para mim poder fazer a homenagem aqui em nome de todos. Vereador Flávio, cede uma parte, vereadora Silvia. Obrigada, vereador Flávio, pela sua parte. Eu não tenho conhecimento, né, não tenho conhecimento, não sei o nome da terceira vítima, né, mas sei que hoje foram mais 3 pessoas, né, então temos 8 óbitos, completando, então, pelo que eu estou sabendo, 11. Muito obrigada. Nobre vereadora Silvia, muito obrigado pela lembrança e que fique, então, aqui a homenagem da Câmara de Vereadores de Glorinha a essa pessoa que também teve seu passamento hoje e que não é muito menos importante que os demais, mas são cidadãos glorienses, são famílias enlutadas e que nós precisamos, nesse momento, reconhecer que, de uma forma ou de outra, sempre colaboraram para a existência dessa cidade. Fica aqui o registro da Câmara de Vereadores. Peço mais uma vez, presidente, desculpas por ter me alongado, mas o momento é de consternação e é evidente que essa casa não poderia, de maneira alguma, deixar de frisar e salientar. Muito obrigado a todos e um abraço à família lutada e que aquele que conforta a todos nós continue os confortando. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Não havendo mais expedientes na ordem do dia, passamos para as explicações pessoais. Solicito o primeiro secretário que faça a chamada de inscrição dos vereadores em explicações pessoais.
Inscrições na seguinte ordem: PDT, Progressista. Primeiro? Não vai ser o segundo. MDB. Terceiro pode ser? Rafael. Não. Quer falar? PTB. Não? Republicanos. Não precisa. Constam 6 vereadores inscritos. Primeiro vereador inscrito, vereador Flávio. Vereador, o senhor dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, mais uma vez peço permissão para a retirada aqui da nossa máscara e também a dispensa das formalidades. Senhor presidente, o retorno da minha vinda, aliás, a minha vinda à tribuna com retorno é para manifestar, agora já aprovado, o projeto de lei 036/2020, com a emenda que, reforço, nós acabamos de aprovar a lei mais importante do ano de 2021, que acontece sempre no ano anterior. Não que aquelas todas que nós aprovamos, que só de projetos de leis, seja aqui outras 35 leis. Não, mas acontece que esta lei, a 36, é o ponto de partida para a administração pública do próximo ano. Sem esta lei aqui aprovada, nós não temos administração pública. Nós teríamos que cada expediente, cada cheque que fosse necessário fazer pagamento via prefeitura, nós precisaríamos comparecer, vereador Everaldo, os 8.000 habitantes lá, assinar junto com o prefeito naquele cheque para que o banco pudesse pagar. Não, em tese, é mais ou menos isso aí. No momento em que nós aprovamos a lei orçamentária, nós entendemos que estão de acordo com as projeções do governo, esse expediente é feito pelo governo, com base em estimativas de repasses, isso seria no campo da receita, e assim como também no campo da despesa, também feito com estimativas, sempre com o aprendizado e a memória nos últimos 3 anos. Esse orçamento é exatamente assim realizado, com algumas nuances especiais ali. Agora, quero frisar aqui da importância, da dificuldade de estamos passando pelo ano 2020. Talvez, se Deus quiser, que não tenhamos um ano parecido com esse. Pois a história já nos conta que vislumbra-se a possibilidade de nós ir ter uma vacina que possa imunizar as pessoas no planeta. Começando lá pela Inglaterra, está previsto para amanhã a vacinação, o início da vacinação do laboratório AstraZeneca, que é o laboratório que mais tempo está desenvolvendo e que imagina que seja a vacina mais apropriada e com maior eficácia, pelo menos os testes mostram isso, e que existe uma eficácia na ordem de 90%. Que seja assim, vereador Érico, que seja assim, que venha o quanto antes, para que a gente não tenha que continuar lamentando, né, vereador Everaldo, as mortes, não só aqui em Glorinha, não só no Rio Grande do Sul, mas como no mundo inteiro. Então, presidente, a minha vinda aqui é para enaltecer que o município de Glorinha já tem aprovado a lei que norteará os caminhos da próxima administração.
Nenhuma novidade, nós vemos fazendo isso há muito tempo. Mas se nós resolver não fazer, não tem conversa fiada. Ninguém se movimenta nessa cidade no que diz respeito à administração pública. Então, cumprimos, mais uma vez, mais um capítulo da nossa estada. Coisa essa que não conseguimos fazer no ano anterior, pois tivemos que, em alguns momentos, inclusive, votar contrário ao orçamento, pois ele continha lá uma discrepância que foi, logo após, consertado e seguiu-se a vida. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Rafael. Vereador, o senhor dispõe de 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento os demais colegas vereadores. Eu quero, como membro da Comissão de Justiça e Redação, pedir uma atençãozinha também ao pessoal da Comissão de Finanças e Orçamento quanto ao projeto de lei número 40 de 2020. Até se algum vereador tiver informação do motivo, eu gostaria de saber, acredito que seria de grande valia para todos nós. Ele está em expedientes recebidos nos computadores da casa. Esse projeto de lei pede para que autorize o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no valor de quase 144 mil reais junto à Secretaria de Obras. A justificativa é indenização e restituições para possibilitar o pagamento por indenização à empresa Incopave Engenharia devido à prestação de serviço para execução de obra de melhoria da mobilidade urbana. E eu não sei o motivo dessa restituição, dessa indenização, e acredito que essa informação deva chegar a essa casa o quanto antes para que a gente aprove esse projeto de lei, que eu acredito que não seja nada demais, mas é algo que eu sinto que eu tenho que saber o porquê da devolução de 144 mil reais. Espero que seja algo simples. Então, da minha parte, peço à Secretaria da Casa que formule um ofício pedindo informações à Prefeitura antes que a gente coloque este projeto em ordem do dia. Pela parte de Comissão de Justiça e Redação, claro, e peço aos membros de Finanças e Orçamento que façam os mesmos, se assim acharem que devam. Seriam esse meu pronunciamento e explicações pessoais no dia de hoje, senhor presidente. Obrigado, vereador. O próximo vereador inscrito, vereador Everaldo. Vereador, o senhor dispõe de 5 minutos. Peço licença para tirar a máscara, presidente. Senhor presidente, hoje voltamos à LOA e conseguimos, os vereadores fizeram uma reunião e conseguimos aumentar o orçamento destinado para os animais. O primeiro orçamento que veio era em média de R$2.000 por mês. Conseguimos aumentar 1.660, vereador Oscar, com a gente tirando de uma janela que tinha para fazer uma Expo Glorinha, que geralmente o ano que vem não vai ter, deixamos uma rúbrica aberta lá e passamos mais R$20 mil para os animais. Isso deixa a gente muito contente, porque às vezes no grupo da PESAG ali a gente vê certas pessoas dizer que os vereadores não fazem nada, e não tem como a gente fazer. Quando chega o orçamento, a gente consegue fazer. Quando tem uma rúbrica que a gente pode tirar de um local e passar para outro, foi isso que nós fizemos. Nós queríamos passar das R$50 mil, mas foi o que nós pudemos fazer dentro da lei. Só para explicar, porque às vezes eles batem demais e a gente tem a intenção de sempre ajudar, e às vezes a gente também está com as mãos atadas aqui. Mas dessa vez a gente conseguiu ajudar. Senhor presidente e colegas vereadores, estou muito preocupado com o aumento da pandemia no nosso Brasil inteiro, mas o nosso município está aumentando muito. Nós temos confirmados 258 casos, isso aqui é de sexta-feira. Por meio de SWAB, que é o teste, 121, por meio de teste rápido, 137. Recuperados, nós temos 235. Em recuperação, 15. Hospitalizado em leito clínico, 1. Hospitalizado em UTI, 2.
Em isolamento, nós temos 220 pessoas. Em espera de resultado swap, 54. Casos descartados, 454. E temos 8 óbitos. E agora, com a notícia que nós temos, são mais 3. Então, nós temos 11 óbitos. Então, a gente tem que se cuidar, usar mais álcool em gel, usar a máscara, tentar não se aglomerar, para que a gente consiga dar uma parada um pouco nesse vírus. Até chegar essa vacina, se Deus quiser, em janeiro, mais tardar em fevereiro, a gente já possa ser todo mundo ser vacinado, vereador Oscar, que eu acho que é a única maneira que a gente pode ter, se salvar com esse vírus, é essa vacina que está sendo feita. Quero aqui prestar uma homenagem ao senhor Juarez Ferrugem, à dona Marli, e essa terceira pessoa que também faleceu de Covid e a gente não descobrimos o nome. Mas uma homenagem a essas pessoas de Glorinha. É uma pena essa perca dessas pessoas tão queridas da nossa cidade, que nos deixou e vai deixar muita saudade. E quero desejar a todos uma boa semana, um bom final de semana. Semana que vem estaremos aqui de novo, fazendo o nosso trabalho e concluindo, né, a última sessão do ano. Boas semanas a todos. Obrigado, vereador. O próximo vereador inscrito, vereadora Diane. Vereadora, a senhora expõe de 5 minutos. Senhor presidente, peço licença para falar daqui mesmo. Dispensando, então, as formalidades, eu quero aqui também, enquanto vereadora, deixar meu pesar aos familiares. Para mim, a dona Tereza, ela foi minha vizinha, que eu morei na rua Ari Soares, assim como o seu Juarez também foi meu vizinho. E é lamentável, né, essas perdas, assim como tantas outras que estão acontecendo. Quero falar um pouquinho aqui do seu Juarez, que foi uma pessoa que eu tive muita proximidade. Ele é o vice-presidente do diretório do MDB aqui de Glorinha. E todas as oportunidades que eu tive de conviver com ele, uma pessoa de extremo caráter e de muita bondade. Então, eu lamento muito a perda dele. Assim também lamento a da dona Tereza, que era uma pessoa assim que estava, quando nós passava pela rua, ela sempre cumprimentando, dando um oizinho, perguntando se estava tudo bem. Assim como todas as outras pessoas que esse vírus tem levado. Que pode não especificamente, mas em decorrência deles, sequelas, né? Então, é muito triste isso. E no decreto último aqui do município, nós estamos com bandeira laranja, mas eu acho que a situação já está ficando séria e percebo que os cuidados, assim como o vereador Everaldo falou, tenham que ser redobrados. Ainda, eu sei que estamos em bandeira laranja, mas eu percebo uma aglomeração em certos departamentos públicos, inclusive nas escolas. E isso tem me preocupado, porque eu acredito que nós estamos com a transmissão em alta novamente, e cada pessoa que vem, cada professor que vem de sua cidade, cada um de nós que sai da sua casa, convive com tantas outras pessoas, e começa a aglomeração. Eu sei que todos estão usando máscara, fazendo uso do álcool gel, mas é importante que os cuidados eles sejam redobrados nesse momento, porque nós estamos vivendo na pele, cada cidade desse país está sofrendo as consequências, digamos que seja uma segunda onda, exatamente a pandemia ela continua, mas agora percebemos que isso está em alta e as perdas estão cada vez mais aumentando, e nós, sabendo o nome e sobrenome das pessoas aqui da nossa cidade, imagino de outras cidades também que isso. Então, também é importante que, por parte da municipalidade, algo seja feito de novo, até que ocorra, né, em que ocorra a troca de governo, pertence a este, e nós estamos em pleno vapor desse vírus.
Então, é importante que algumas ações sejam efetivadas, sejam divulgadas, sejam colocadas publicamente para que as pessoas se cuidem, né, para que se conscientizem. Sabemos que muitas pessoas também falam do fator eleições, que pode ter sido também um dos causadores desse segundo momento, mas não foi por culpa de nenhum político, né? É uma ordem maior que vem e se cumpra, mas claro que foi necessário todos os cuidados, mas assim mesmo houve, né, aglomerações de alguma maneira, juntamento de pessoas, isso é Brasil afora, e agora nós estamos aí sofrendo as consequências. Mas também não é só desse ato, né? Tem outros também que as pessoas fazem na clandestinidade, que é importante salientar. Então, quero desejar a todos uma boa semana, que possamos não estarmos convivendo, né, com mais perdas e que não tenhamos mais notícias tristes por esses dias. Então, desejo a todos uma boa semana e muito obrigada. Obrigado, vereadora. Próximo vereador inscrito, vereador Oscar. Vereador, o senhor dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, peço a dispensa as formalidades. Mais uma vez, o vereador Oscar em tribuna, muito triste, né, assim como todos os vereadores. Hoje a gente perdeu mais pessoas, a gente enterramos mais glorienses hoje. De manhã, enterro da dona Terezinha. Agora à tarde, enterro do Juarez Ferrugem, uma pessoa humilde, uma pessoa simples que eu conhecia muito, era meu amigo, né? Pai de uma família, gente muito boa, conheço muito bem todos eles. E é muito triste, o vereador Giane. Eu fiquei muito, assim, ó, quando eu fiquei sabendo ontem do falecimento do Juarez, aquilo ali me deixou refletindo mais ainda do que é a vida, né? Que a gente pode estar aqui hoje, amanhã pode não estar, assim como eu falei a semana passada, né? Então a gente está muito triste. É uma pessoa que eu gostava muito pela simplicidade, pela honestidade, pela simplicidade dele, era coisa incrível. Então, estou muito triste, assim como eu falei a semana passada do pai do nosso amigo, colega vereador Érico, também uma pessoa que era simples. Então a gente está perdendo as pessoas que a gente gosta, né, no nosso município, assim como alguém falou aí, que é no Brasil, no mundo, estamos perdendo muitas pessoas. Eu acho que no Brasil já está chegando em 180 mil mortes, isso aí é muito triste, né, vereador Érico? Tem que ser tomada a providência o quanto antes, essa vacina tem que sair, né, e fica também assim para a gente refletir e ver que tem que dobrar os cuidados a cada dia, né, que às vezes a gente não cuida, nós mesmos às vezes deixamos meio de lado, mas quando a gente começa a ver que as pessoas estão indo, pessoas que estavam bem, né, pegaram essa doença e em pouco tempo se foram, né, a gente já fez moção hoje, de pesar, agora mais a gente está falando das pessoas que estão indo. Então é muito triste isso para a nossa Glorinha, para todo o planeta, na verdade, né, em todas as partes do mundo está acontecendo. Também temos um morador do loteamento popular, estado bem crítico também, nós estamos orando por ele, o seu Ivoni, a gente está orando por ele, a gente está pedindo muito por ele, uma pessoa muito boa, ele tem uma grande família, né, que estão todos ali amparando a esposa dele, e nós estamos rezando e pedindo que ele se restabeleça, né, e que logo volte para a Glorinha, né, que Deus dê essa nova chance a ele, a gente está pedindo por isso também. Também essa semana, na sexta-feira, se não estou enganado, quinta ou sexta, eu fui no posto de saúde no USF lá em cima. Eu não gostei da aglomeração de pessoas que está acontecendo lá durante as consultas. Um motivo, assim, ó, o que acontece? A minha esposa e minha filha tinham consulta nesse dia. Eu fui levá-las de manhã e me apavorei quando cheguei lá, vereador Everaldo. Tinha muita gente na frente, gente dentro, muita gente, né? Aquilo me deixou muito preocupado, porque a nossa saúde no município, eu teria que fazer um exemplo, porque o que acontece? Hoje, quem marca consulta para as 10 horas, 11 horas, tem que estar lá até as 8h30. Não existe um controle de, por exemplo, tantos por hora, não, para poder ter encaixe, mas não pode ser assim. Momento de pandemia não pode acontecer isso. Tem que ser, e tinha dentista, tinha pediatra, mas tem como fazer um controle de cada hora ter tantas pessoas lá, vereador, eu duvido que não. Portanto, que eu nem deixei minha esposa e minha filha consultar nesse dia. Eles ligaram e avisaram que não ia para encaixar mais alguém, porque a gente é de risco também, e tinha muitas pessoas de risco lá. E estava cheio de gente. Que é uma parte, vereador Everaldo? Uma parte, vereador Everaldo? Vereador Oscar, cede uma parte, vereador Everaldo. Obrigado pela parte, vereador Oscar. Hoje mesmo, vereador Oscar, recebi uma reclamação de uma senhora me comentando isso aí.
eles não estão deixando as pessoas entrar dentro do posto de saúde, no caso da USF lá, não é posto de saúde, é uma unidade de saúde, e as pessoas têm que ficar na rua. E depois que tiraram aquele toldo que tinha na frente ali, aí piorou mais ainda para as pessoas. Hoje estava chovendo e tudo, as pessoas estão ficando pelo lado de fora. Todo mundo aglomerado ali. Está errado. E dali nós temos que já intervir isso aí com a nova administração que vai vir, para que eles possam fazer pelo menos um toldo ali fixo, para que as pessoas possam ficar pelo menos mais bem acomodadas na frente daquele posto, no OSF lá. Desse jeito que está assim não dá. E parece que mudaram o jeito também das consultas. A pessoa que fica de um lado é o médico tal que atende, do outro lado é o médico tal. Não é a pessoa mais que escolhe o seu médico. E tu sabe que relação de médico e paciente é uma coisa de confiança. As pessoas pegam confiança naquele médico. E parece que mudaram isso. A pessoa não pode mais escolher o médico porque ela mora de um lado de lá. Me falaram que é do lado de lá da RS 30. Então, assim que o próximo governo se estabelecer e tomar a chave do município, vai ser uma das demandas que eu quero conversar direto com o próximo secretário ou secretária a respeito da USF lá do atendimento às pessoas. Muito obrigado pela parte. Obrigado, vereador. Sou colega, sou parceiro, somos reeleitos para isso, para representar as pessoas, o povo de Glorinha. Eu acho que tem que ser feito alguma coisa urgente sobre aquilo ali. O ideal já era o atual governo fazer, sob o controle das consultas, tá? Para não acumular todo mundo às 8 horas lá. Uma parte a vereadora Giane. Vereador Oscar Sérgio, uma parte, vereadora Giane. Obrigada, vereador Oscar, pelo seu parte. Só para complementar suas palavras e também as do vereador Everaldo, também recebi pelo WhatsApp pessoas reclamando que, eu acho que foi semana passada, na sexta-feira, se não me engano, muita gente na rua, no sol, e aguardando a questão, até, claro, não era para ficar lá dentro, ok, fica na rua, mas a questão é que muita gente, bem como o vereador falou, estamos vivendo uma pandemia. Tem que se ter consciência e não levar toda a população que precisa de atendimento no mesmo dia. Isso precisa ser melhor organizado. Então, esperamos aí que os vereadores que continuam no próximo mandato façam isso, porque é importante. E, realmente, do jeito que está, parece que nós não estamos numa pandemia. E em vários setores, então, isso tem me preocupado bastante. Aliás, sempre que se tratou desse assunto, as questões, né, vereador Everaldo, sempre foram de extrema preocupação desta casa. Então, tem coisas que acontecem aqui que parece que nós não estamos numa pandemia, como se isso fosse normal. Não deveria, tem que se organizar, porque para algumas coisas estão na pandemia, para outras não. Os testes do HPV, do câncer de colo do útero, não puderam ser realizados porque não podia aglomerar, vereador Flávio. E agora as pessoas estão todas na rua, aguardando os seus atendimentos. Então, algo de errado na corte há, né? Obrigada, vereador, pelo seu parte. Só falei para contribuir que realmente isso é bem preocupante e, com certeza, vocês levarão isso ao próximo prefeito. Obrigado, vereadora. Isso somou o que eu estava falando, que o vereador Everaldo falou e que a senhora falou. A reclamação é a mesma. Então, não foi só o vereador Oscar que viu, está provado aí que está acontecendo. Esse acúmulo de pessoas não pode acontecer ali. Eu acredito que eles consigam jogar de hora em hora tantas pessoas pelo atendimento. Também uma coisa que a gente vai cobrar muito do futuro prefeito, que eu acho que a gente vai ter um diálogo bom com ele, eu não tenho dúvida disso. Não sei quem vai ser o secretário de saúde, mas é sobre bons médicos, vereador Everaldo. Bons médicos. Glorinha já teve excelentes médicos também, a gente pode trazer algum de volta e fazer um bom quadro de médicos em Glorinha. Hoje oscila muito os médicos, né? Tu não sabe mais quem é quem que está lá. Eu não conheço mais ninguém, os médicos. Eu já fui atendido muito bem. O doutor Ramiro, acho que não está mais lá. Doutor Edson, acho que não está mais lá. Então, antes se tinha um vínculo melhor dos médicos com a população. Hoje não tem mais isso. Hoje não tem mais. Hoje Então, cidade pequena, acho que é legal ter um vínculo. As pessoas se apegam muito no médico e isso dá resultado, vereador Flávio. Pode ter certeza, dá resultado. Então, acho que a próxima administração deve pensar nisso também. Vamos investir um pouco mais em médicos, né? Mais especialidades também. Vamos tentar ver isso. Eu sou parceiro para isso.
Eu sou parceiro para ajudar o futuro prefeito, aí, o nosso prefeito, Paulo José, a fazer um bom mandato. Obrigado, até a próxima. Obrigado. Obrigado, vereador. O próximo vereador inscrito sou eu e peço licença para falar de onde me encontro. Realmente, senhores vereadores, hoje foi um dia triste para todos nós, que tivemos 2 óbitos na cidade em virtude do Covid-19. Eu acho um problema, senhores vereadores, e eu vinha cobrando há muito tempo aqui da administração, que toda semana muda a metodologia de divulgação dos dados estatísticos ali na página da prefeitura. Hoje que eu tenho aqui na tela é do dia 30/11 a 4/12. Tem todos os casos descartados, leitos clínicos, leito hospitalar e UTI, e tem aqui em espera de resultado SWAB. Tem 54 resultados à espera do resultado dos testes. Desses 54 aqui poderá dar 50%, vai aumentar 27%. Então as pessoas não estão sabendo quantos testes estão para ver o resultado. Também achei estranhamente que tinha uma ambulância do Covid, tinha 2 servidoras terceirizadas, e no dia 15 de novembro, 16, foi desmontada aquela equipe. E antes, uns dias antes, se não me falha a memória, não quero cometer injustiça, aquela lona que existia na frente da unidade básica de saúde foi desmontada. Então foi havendo um desmonte da saúde, parecia que não teria mais Covid. Isso preocupa nós. Nem hoje de manhã, chuva torrencial na parte da manhã, pessoas que estão aguardando o seu atendimento na unidade básica de saúde vão se alojar aonde? Conselho da parte, vereador Everaldo. Obrigado pela parte, presidente. Presidente, será que com o valor que foi pago por aqueles 2 lonão que foi botado antes e mais aquela lona pequena depois, eles não conseguiriam ter feito um toldo para ficar fixo, pronto? Quem sabe uma semana até ser feita a licitação e até ser feito o processo de licitação, ou comprar fora, fazer um empenho, já poderia com esse mesmo valor ter feito um toldo em toda a frente da USF. Hoje as pessoas não estariam na rua e o toldo seria do município. Assim foi pago um aluguel, muito mais de 10 mil reais só nos toldos grandes, eu não sei quanto é que saiu aquele pequeno, e foi embora e pronto. Foi um dinheiro simplesmente botado no ralo. Se tivesse sido investido correto, hoje as pessoas, eu não teria ouvido uma reclamação de uma senhora a respeito dela ficou na chuva e no sol, hoje pela manhã ali para ser atendida, vereador Oscar. O dinheiro tem que ser bem investido, tem que se fazer as coisas, mas tem que saber investir. É isso que nós brigamos aqui. A gente quer que faça as coisas com investimentos corretos para as pessoas. O contribuinte tem que receber os seus impostos corretamente de volta. Não botar uma lona ali na frente por uns tempos para fazer um H, dizer que está tudo perfeito, leva o nosso dinheiro embora e as pessoas hoje estavam na chuva. Muito obrigado pela parte, vereador. Obrigado pelas suas palavras, vereador Everaldo. Importante a sua colocação, porque a pandemia, embora vindo a vacina, nós vamos mudar nossos hábitos. Distanciamento, uso de máscara, isso vai ser permanente, embora com a vacina. E ali, com certeza, terá que ser feito algo não provisório, definitivo, na frente daquela unidade básica de saúde. E as pessoas se acomodarem melhor. Vamos voltar a um novo normal. E quando as pessoas falam que foi as eleições, e eu deixo aqui uma pergunta. E quais os países que houveram eleições e houve o aumento dos casos? Não foi só no Brasil. Conselho à parte, vereador Oscar. Obrigado à parte, presidente. Uma coisa, presidente, que é do mesmo assunto, que eu falei ali e no fim não deu tempo de terminar, agora eu posso. Eu, no mesmo momento que eu vi a aglomeração lá, eu mandei uma mensagem, mandei uma foto para o secretário de saúde, ele nem me respondeu. Nem me respondeu. Nós somos vereadores, representamos pessoas, né, a gente entrou em contato, ele não me respondeu. Isso eu peço também para o próximo secretário que assumir a pasta, nos respeite e nos trate como vereadores e como representante das pessoas. Eu peço isso, é uma coisa simples. É o mínimo que eu peço. Porque toda vez que a gente for representar alguém, tá,
ele nos respeite e nos dê pelo menos um retorno. Não tem, está aqui no meu telefone. Não me retornou, nem como se eu não existisse, como não tivesse mandado mensagem para ninguém. É uma pena isso, senhor vereadora. É uma pena isso. A gente está tratando de pessoas, de seres humanos, de vidas. Obrigado. Obrigado, vereador Oscar. No domingo passado, no outro domingo, aconteceu um caso. Um cidadão veio até o posto de saúde com muita dor, chegou aqui, era 7:50, o médico não se encontrava mais no posto e não atenderam ele, que já estava fechando o turno. Falei ao secretário e a resposta dele não me convenceu. Porque se chegar alguém ali infartando 7:50, 7:55, tem médico para fazer a reanimação? Fica aqui esta pergunta no ar. Mas, vereador, eu não tenho a menor dúvida, com o próximo governo nós seremos melhores atendidos. Com certeza. São pessoas daqui que conhecem o nosso povo. Era isso, senhores vereadores. Convido a todos para juntos entoarmos o hino rio-grandense. Encerro a presente sessão e agradeço mais uma vez a presença de todos e convido para a próxima e última sessão ordinária do ano de 2020, no dia 18 de dezembro, às 9h30, no plenário José Márcio Cardoso. Tenham todos uma boa tarde e bom retorno às suas casas.